Olá, crianças! Vamos começar nossa aula cantando Há um caminho cheio de luz. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz, vida temos em Jesus. A morte de Jesus nos traz a esperança da vida eterna. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou, vencendo a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Ele vive, 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 ele vive, ressuscitou, venceu a morte. Hoje está vivo e para sempre eternamente ele vive, vive, vive. Ele vive, foi para os céus e muito breve virá buscar-nos para si. E são essas as boas novas, ou Evangelho, que nós precisamos compartilhar com todos. Que Jesus morreu no nosso lugar na cruz para nos salvar. E Ele ressuscitou e está preparando morada para nós no céu. Quando nós compartilhamos o Evangelho, estamos fazendo o papel de missionários, assim como o apóstolo Paulo fez. Estamos aprendendo sobre as grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo. Mas mesmo aqui na nossa terra, nós podemos ser pequenos missionários. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Semana passada, nós aprendemos sobre um garoto que foi alcançado na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Foi o pequeno Timóteo. Timóteo, desde criança, aprendeu com a sua mãe Eunice e com sua avó Lloyd sobre Deus. Elas contavam histórias da Bíblia para Timóteo. E daí foi na primeira viagem missionária de Paulo, quando visitou a cidade deles, a cidade de Listra. Foi lá que ouviram que Deus enviou Jesus para o mundo para morrer no nosso lugar. E como consequência daquela viagem missionária de Paulo, receberam a Jesus como Salvador. Quando Paulo voltou para Listra, na sua segunda viagem, todos os irmãos lá de Listra, os crentes, davam bom testemunho sobre Timóteo. Falavam sobre como ele era um rapaz que amava a Deus e que procurava agradar a Deus com a sua vida. O apóstolo Paulo viu que Timóteo era realmente uma pessoa diferente. Ele percebeu que Deus tinha um ministério especial para Timóteo. Então, ele convidou Timóteo para se ajuntar a ele em sua segunda viagem missionária. Ele queria passar tempo com ele, o discipulando e o preparando também para ser um grande pregador da palavra de Deus.
Tudo indica que o pai de Timóteo não era convertido. Tanto é que o apóstolo Paulo várias vezes se referiu a Timóteo como o seu filho na fé. Você lembra quando Paulo visitou a cidade de Filipos e acabou na prisão, ele junto com Silas? Mas não chorando, reclamando não, cantando e louvando a Deus. Lembra daquela história? Antes deles irem para a prisão, eles haviam ido para o rio, onde haviam pessoas que se ajuntavam todo dia para orar. E lá eles pregaram sobre o Evangelho. E a primeira pessoa que se converteu foi a Lídia, que era vendedora de púrpura. E Lídia havia inclusive convidado Paulo e seus companheiros de viagem para pousar na sua casa. Então o que aconteceu? Enquanto Paulo e Silas passaram a noite na prisão, Timóteo e o Dr. Lucas, que também estava naquela viagem, passaram a noite na casa de Lídia. Daí no dia seguinte, quando Paulo e Silas foram libertados da prisão, eles seguiram viagem. E aí foram para a cidade de Tessalônica. Hoje nós vamos aprender o que aconteceu lá. Mas primeiro vamos cantar Alô, alô, aqui estamos nós. Todo mundo sentado, bem confortável? Vamos lá então. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, ao ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Depois de sair de Filipos, Paulo e os seus companheiros foram à cidade de Tessalônica. Que nome complicado, não é? Fale junto comigo. Tessalônica. Chegando lá, como Paulo sempre fazia, ele foi e pregou aos judeus primeiro. E depois ele pregou aos gentios, ou às pessoas que não eram judias. Então, por 3 sábados, Paulo foi à sinagoga e pregou sobre o Senhor Jesus. Outras pessoas que eram religiosas ou que tinham o coração aberto às coisas de Deus também escutaram o apóstolo Paulo. E aí, alguns poucos judeus aceitaram a Jesus como Salvador, mas bastante gregos aceitaram a Cristo, como também várias mulheres influentes ou importantes da cidade. Olha, estão aqui, todos reunidos, os novos crentes, reunidos com o apóstolo Paulo, aprendendo mais sobre o Senhor Jesus. Mas como eu falei, poucos judeus aceitaram a Jesus. E, na verdade, judeus invejosos se juntaram a homens perversos ou maus e foram e arrombaram a casa de Jason, onde Paulo e os seus companheiros estavam hospedados. Queriam levar Paulo e seus companheiros para diante dos magistrados, mas Paulo e seus amigos não estavam lá. Então pegaram o próprio Jason e outros crentes que estavam lá e os levaram para diante dos magistrados da cidade e os acusaram, falaram assim: Jason está hospedando pessoas que vieram para causar uma rebelião na nossa cidade. Eles estão ensinando que existe outro rei sem ser o César, um tal de Jesus. Bom, os magistrados fizeram perguntas e tal, e viram que não tinha nada a ver, que essas pessoas não estavam causando uma rebelião contra o rei, não. Então, depois de fazer perguntas, o soltaram, deixaram ir para casa. Mas Jason e os outros crentes viram que Paulo estava correndo risco de morrer
em Tessalônica. Então, à noite, ajudaram Paulo e seus companheiros a fugirem para uma cidade próxima, a cidade de Bereia. Chegando em Bereia, mais uma vez, o apóstolo Paulo foi à sinagoga pregar aos judeus. E a Bíblia diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles escutaram com o coração aberto e tudo que Paulo pregava a cada dia, eles iam conferir nas Escrituras ou na Bíblia se realmente era assim. E pessoas estavam se convertendo ao Senhor Jesus. Mas como eu disse, a Bereia ficava próximo a Tessalônica. E logo os judeus de Tessalônica ouviram que eles estavam em Bereia e foram até lá causar também um alvoroço naquela cidade. Mais uma vez o apóstolo Paulo teve que fugir. Mas dessa vez Silas e Timóteo ficaram para trás por um tempo para instruir os novos convertidos daquela cidade. Parece que por onde quer que o apóstolo Paulo fosse e pregasse, ou havia um avivamento ou um alvoroço. Muitas vezes as duas coisas aconteciam. Os servos de Deus estavam plantando a sementinha da palavra de Deus no coração das pessoas. E o Senhor Jesus estava salvando e transformando pessoas. Realmente estava como que virando as suas vidas de cabeça para baixo. Pessoas que antes eram egoístas, agora amavam aos outros. Pessoas que amavam o mundo, agora amavam a Deus. Pessoas que antes eram irritadiças, zangadas, agora eram pacientes. Pessoas que buscavam só satisfazer a si próprios, agora queriam agradar a Deus. E você que já recebeu a Jesus como Salvador, você também está permitindo que Jesus o transforme de dentro para fora? Os apóstolos foram acusados de estar virando o mundo de ponta cabeça, mas era por isso, porque quando alguém recebia Jesus como Salvador, se transformava numa nova criatura, numa pessoa diferente. Bom, o apóstolo Paulo, quando fugiu de Bereia, foi até um lugar mais distante. Foi até a cidade de Atenas, que era a capital da Grécia. Uma cidade muito linda, com certeza o apóstolo Paulo já tinha ouvido muito sobre aquela cidade. Cidade com lindos prédios, cidade de filósofos. Você já ouviu falar nos grandes filósofos Sócrates, Aristóteles, Platão? Eles todos eram de Atenas. E mesmo nos dias de Paulo ainda tinham bastante filósofos naquela cidade. As pessoas mais bem estudadas daquele dia, dos dias do apóstolo, gostavam de morar em Atenas. E a Bíblia diz que o passatempo predileto das pessoas lá de Atenas era ir para a praça para escutar a última novidade. Eles gostavam de escutar e depois ficar discutindo sobre a última novidade. Quando o apóstolo Paulo chegou nessa cidade tão linda, algo incomodou muito o coração dele. É porque ele viu que a cidade estava cheia de lindos templos a falsos deuses, cheia de ídolos e de altares. Ele viu que era uma cidade muito idólatra. Então, a cada dia, o apóstolo Paulo começou a ir à sinagoga para pregar aos judeus, ir à praça para conversar com os gregos, com qualquer pessoa que lhe escutasse.
E lá ele estava ensinando sobre Jesus e sobre a ressurreição. As pessoas lá nunca tinham ouvido falar sobre o Senhor Jesus. E alguns filósofos perguntaram assim: o que quer dizer este tagarela? Olha só como chamaram o apóstolo Paulo. Daí, levaram o apóstolo Paulo até o Areópago. Outro nome complicado, né? Vamos falar juntos? Areópago. O Areópago era o tribunal da cidade. E levaram o apóstolo Paulo até lá e pediram assim: você pode nos explicar essa doutrina nova que você está ensinando? E a Bíblia nos conta exatamente o que o apóstolo Paulo falou para eles. Escute só. A Bíblia diz: estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Você sabe o que é uma superstição? Tem algumas meio famosas, né? Igual, se você passar por debaixo de uma escada, vai ter azar. Se você quebrar um espelho, vai ter 7 anos de azar. Essas coisas são mentiras, não são verdade não, mas algumas pessoas acreditam. Aí o apóstolo Paulo continuou dizendo assim: porque passando eu e vendo os santuários ou os templos, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E o apóstolo Paulo continuou contando para eles que Deus está próximo de cada um de nós. E é só graças a Deus que nós vivemos, que podemos, que nos movemos, que existimos. E ele disse que precisavam todos se arrepender de seus pecados, porque um dia Deus vai voltar para julgar o mundo. E então Paulo começou a pregar sobre Jesus e sobre a ressurreição. Quando Paulo falou sobre a ressurreição, alguns começaram a rir. Outros já falaram: queremos ouvir mais sobre isso. Algumas poucas pessoas receberam Jesus como Salvador, mas entre eles estava Dionísio, que trabalhava lá no Areópago. Sabe, crianças, às vezes quando nós entregamos folhetos ou quando nós falamos sobre Jesus, pessoas também riem de nós, acham que nós somos tolos, bobos, por acreditar nisso, que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Mas olha só o que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Mesmo que algumas pessoas riem de nós, precisamos ter coragem e amor para continuar a entregar folhetos e falar sobre o Senhor Jesus. Eu já falei para vocês antes, o meu marido só foi para a igreja porque alguém teve coragem de entregar um folheto e fazer um convite ao meu sogro. E você? Será que tem alguém no seu coração que você sabe que você precisa falar sobre Jesus para aquela pessoa? Vamos orar agora para Deus te dar coragem e dar a oportunidade certa para falar sobre o Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Pai do céu, mais uma vez te agradecemos pelo seu imenso amor, mandando o Senhor Jesus aqui para o mundo
para morrer na cruz, recebendo o castigo que nós merecíamos por causa do nosso pecado. Ele morreu em nosso lugar, mas não permaneceu morto, ressuscitou, venceu a vitória sobre a morte, sobre o pecado. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me salvou quando eu era criança. E, Senhor, eu oro, se alguém está ouvindo essa oração, se alguém assistiu essa aula e ainda não abriu a porta do seu coração para o Senhor entrar, que essa pessoa possa orar ainda hoje, recebendo a Jesus como seu Salvador. E oro por todos nós, que possamos ter vidas transformadas de dentro para fora, que possamos ser mais e mais como o Senhor Jesus, e que possamos ter coragem de falar sobre o Senhor. Pai, eu peço que o Senhor nos use para ser uma luz nesse mundo de trevas, e que o Senhor nos use, Pai, para trazer muitas almas ao reino do Senhor. Mais uma vez, obrigado pelo seu amor por nós. Em nome de Jesus, amém.